Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estar aqui com você para mais uma meditação da palavra. Vamos meditar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, capítulo 7, versículo de 54 a 59. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertinos, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Veja, então, Estevão é aquele que era um diácono e ele pregava no nome do Senhor, ele realizava sinais, era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo. Porém, esse povo começou a discutir com Estevão. Então, aquilo que já tinha acontecido com Jesus, aquilo que aconteceu com muitos apóstolos, agora estava acontecendo com Estevão. Começaram a discutir com ele. Versículo 10. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Jesus tinha prometido isso, que todos os seus seguidores seriam assistidos pelo Espírito Santo. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Gente, olha essa palavra. Eles estavam enfurecidos, rangeram os dentes. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da sabedoria do alto, mas o mundo não quer saber dessa sabedoria. Esses homens estão com ódio no coração. Esses homens estão com o espírito de Satanás, que tem ódio da palavra, que tem ódio da verdade. Começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui Saulo ainda era um homem não convertido, que não tinha encontrado Cristo. Saulo, ele assiste tudo isso. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Estevão tem uma palavra do Senhor. Estevão tem uma morte semelhante à de Cristo. Ultrajado, humilhado, mas quando eu digo uma morte semelhante à de Cristo, no sentido de que, assim como Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele também diz, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E assim como Jesus perdoa aqueles que o levaram à cruz e todos aqueles que fizeram mal contra ele, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, assim também, no final da sua vida, Estevão concede o perdão. Isso é muito importante. Concedermos o perdão antes de morrermos a todas as pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 4 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 4 a 5. A minha palavra, a minha pregação, longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja, esses homens que estão perseguindo Estevão, eles estavam baseados na sabedoria dos homens. E Estevão estava baseado aqui, na sabedoria do poder de Deus.
A sabedoria de Deus que está bem além da sabedoria dos homens. Eu vou repetir. A minha palavra, podemos aplicar isso a Estevão, a minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja, a minha fé, a tua fé, ela não pode se basear na sabedoria dos homens. A minha fé, ela se baseia na palavra de Deus. Então, a minha fé, ela se baseia aqui. Nós respeitamos as sabedorias dos homens, e a sabedoria dos homens muito nos ajuda em muitas coisas. Mas a minha fé não se baseia em palavra de homens. A minha fé se baseia na palavra de Deus. Isso é uma coisa importante para você entender. Ah, mas estão dizendo isso e estão dizendo aquilo e vai contra a palavra de Deus. Então, a minha fé não se baseia no que estão dizendo. A minha fé não se baseia no que acham. A minha fé não se baseia no que a mídia dita. A minha fé não se baseia no que a opinião pública dita. A minha fé se baseia na palavra de Deus. Para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Diga comigo aqui nos comentários. A minha fé se baseia na palavra de Deus. A minha fé se baseia na palavra de Deus. Amém? Mande esse vídeo para alguém, porque muita gente está precisando entender isso. A sua fé não se baseia na palavra de homens. A sua fé se baseia na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.